Quando tu vê alguma pessoa falando que regular as plataformas de redes sociais é censura, manda esse vídeo aqui pra ela. Primeiro de tudo, que regulação não é a mesma coisa que censura. Regular é tu determinar como algo vai funcionar. Censura é tu calar algum veículo ou pessoa que não tá cometendo nada de legal ou prejudicando a sociedade. A democracia pressupõe a regulação. Se o ser humano não fosse um ser que é educado e tem limites impostos, a gente tava vivendo na barbárie. A nossa Constituição Federal de 1988, nos artigos 220 e 221, estabelece que a regulamentação das mídias tem como foco a liberdade de expressão e se posiciona contra a censura. No entanto, com o debate sobre a regulação das plataformas digitais através do projeto de lei 2630, muitos políticos e influenciadores de alguns espectros políticos têm bradado que regular as redes sociais seria uma tentativa de censurar as pessoas. E isso acontece por um único motivo. Políticos que chamam a regulação das redes sociais de censura precisam de desinformação para se manterem no poder. Conhecido como PL das fake news, esse projeto de lei, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, cobra a transparência nas redes sociais e serviços de mensagens privadas, além de reforçar a responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação. Mas por que o projeto cobra isso? Não seria uma tentativa de calar as pessoas? Bom, para entender a necessidade desse projeto de lei, a gente precisa olhar para alguns dados e para a estrutura da internet nas plataformas de redes sociais. Muitos teóricos da cibercultura, como antes era chamada a nossa cultura digital contemporânea, achavam que a internet iria funcionar como uma grande ágora democrática. Todo mundo teria voz e o conhecimento circularia livremente. Era uma ideia de que as redes sociais teriam uma estrutura mais descentralizada e que nela circulariam conhecimentos. No entanto, com o passar dos anos, as plataformas de redes sociais foram se transformando em plataformas de mídias. Elas foram vendo que a presença dos usuários nas suas plataformas funcionava como uma forma de criar nichos de consumo. Nichos que consomem e engajam mais determinadas informações do que outras. Isso criou duas necessidades. A de reforçar características de um determinado nicho para os anunciantes terem eles bem demarcados e também de fazer com que as pessoas ficassem muito tempo conectadas nas plataformas para receberem um maior número de anúncios. Por isso elas se tornaram plataformas de mídia, porque a veiculação midiática de anúncios se tornou a principal fonte de renda dessas plataformas. E aí entraram nessa história os algoritmos, que funcionam como uma espécie de filtro de personalização do que uma pessoa vai receber em uma plataforma de rede social. Imagina um homem chamado Geraldo. O Geraldo costuma curtir muitas fotos de churrasco, cerveja, ele também pesquisa sobre reformas. Certo dia o Geraldo curtiu um texto de uma página que falava que feminismo é mimimi e que as mulheres se vitimizam. Então o algoritmo notou isso e mostrou pro Geraldo mais textos como esse. Ele começou a curtir alguns, comentar, compartilhar, a ver vídeos sobre o tema. O algoritmo notou que pessoas com interesses do Geraldo também gostam de conteúdos que criticam direitos LGBT+, e todo o ativismo minoritário. Enviou pro Geraldo alguns desses conteúdos e pronto. O Geraldo foi ficando cada vez mais preso dentro dessa bolha, em que ele recebe tudo aquilo que faz ele passar mais tempo na plataforma, recebendo também anúncios. Durante a pandemia de Covid-19, o Geraldo começou a receber conteúdos parecidos com o que outras pessoas desses grupos consumiam, falando em medicamentos ineficazes e desacreditando a ciência. O Geraldo até hoje não se vacinou contra a Covid e acredita que existe uma grande conspiração para destruir o homem que ele é. Toda pessoa conhece um Geraldo. E o mesmo que é feito com o Geraldo, também tem sido feito com o Geraldinho, que desde cedo começam a serem cooptados por grupos de desinformação e ódio na internet, resultando em práticas que não estão, por exemplo, desassociadas dos ataques em escolas. A questão é que o Geraldo, ou Geraldinho, é produto de uma sociedade que não educou criticamente sobre a mídia e de um ecossistema que fabrica bolhas sociais de desinformação. Esse ecossistema ajuda as plataformas de redes sociais a lucrarem. Em outras palavras, as empresas por trás das redes sociais lucram com a desinformação, com discursos odiosos, com fake news. Hoje é muito difícil conseguir, por exemplo, os dados de um perfil fake que publica conteúdo odioso. Também é muito difícil que os algoritmos identifiquem um conteúdo que é perigoso, que reforça ou espalha ódio contra mulheres ou LGBTs quando ele é denunciado. Eu tenho quase certeza que tu já passou por alguma situação em que denunciou alguma publicação horrível e recebeu uma mensagem dizendo que ela não feria as diretrizes da comunidade. É muito difícil entender o critério de seleção dos algoritmos, eles não possuem transparência. Assim como a curadoria humana de alguns conteúdos que são denunciados é feita em uma demanda de trabalho intenso e precarizado. Enquanto isso, os donos dessas plataformas lucram bilhões. E o que o PL propõe fazer então? Antes de te explicar, deixa eu contextualizar quem sou eu que falo contigo nesse vídeo. Meu nome é Cris Gonzatti, eu sou mestre e doutor em comunicação e pesquisa, entre outras questões, discursos de ódio em redes sociais. Se tu quer mais conteúdo como esse, fica o convite para me seguir. A regulação das redes sociais visa criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais como Facebook, Twitter e nos serviços de mensagens privadas como o WhatsApp e o Telegram. Os serviços de uso corporativo e e-mail não estão inclusos na proposta. Essa proposta de regulação também visa alcançar plataformas com mais de 10 milhões de usuários em 12 meses, incluindo empresas sediadas no exterior. Os principais pontos dela envolvem a obrigação das plataformas moderar o conteúdo publicado nelas, visando enfrentar o conteúdo falso e tendo que apresentar relatórios de transparência sobre esse processo. Também coloca sobre as plataformas a obrigação de informar as autoridades quando forem publicados conteúdos em que possam ocorrer crimes ou ameaça à vida. As empresas também devem guardar os conteúdos dos perfis por até 6 meses, incluindo dados que permitam a identificação dos usuários, para ser usado depois como prova em alguma eventual investigação. Também pune as plataformas por omissão ou por propagar através
através de anúncios, informações falsas ou danosas à sociedade. E eu te pergunto, tem como ser contra isso? Provavelmente os algoritmos não vão facilitar a circulação desse vídeo. Então se tu puder comentar ou compartilhar com o maior número de pessoas, vai ajudar muito.